Então, boa noite a todos. Agradecer a presença de alunos, professores aí nesse nosso terceiro dia de semana acadêmica, terceira palestra, hoje com o Alessandro. Agradecer a presença dele e dedicar um tempo para passar um conhecimento para nós. Antes de passar a palavra para ele, então, alguns recadinhos. Pedir para desligar o microfone e a câmera, quem não for participar, para não atrapalhar. O link da confirmação de presença vai ser colocado no chat. As perguntas também podem ser direcionadas pelo chat. No final da palestra vai ter um tempo para respostas aí. Além disso, quero já dizer para vocês que dia 7 de outubro, semana que vem, quarta-feira, nós vamos ter mais uma palestra, tá? Às 19h30. Mais tarde, no final, a gente repassa mais algumas informações. Então, agradecer novamente o Alessandro aí, pela disponibilidade de dar essa palestra para nós hoje, e aproveito para passar a palavra para ele já. Ok, muito obrigado, uma boa noite a todos. Para mim é um prazer essa oportunidade, ter sido convocado para ser o palestrante no dia de hoje, poder trocar experiências, falar um pouco da minha experiência, né? Todos conseguem visualizar o primeiro slide aí, né? Sim. Ok, perfeito. Eu fiz essa apresentação de uma forma bem sucinta, objetiva, para que vocês possam entender que, além do curso de bacharelado em engenharia mecânica, quais são as outras áreas que nós temos oportunidades de trabalhar durante o percurso da nossa carreira, né? Então, uma breve apresentação. Eu costumo utilizar algumas palavras bastante impactantes em algumas indústrias quando eu visito para prestar os meus serviços, né? Uma delas é o primeiro parágrafo, que diz que vivemos uma realidade em que, com a concorrência acirrada em mercado globalizado, não há espaço para ineficiência, inatividade, desperdícios e falhas que geram improdutividade e prejuízos. Então, essa introdução ela tem muito a ver com processos de manufatura, o tema que será abordado agora, especificamente falando sobre o Lean Manufacturing, né? Então, como a própria carta de apresentação aqui, ela passa algumas informações com relação à minha pessoa, após um período de 30 anos, aproximadamente, quando eu iniciei a minha carreira, já na indústria metalmecânica, né, eu comecei a trabalhar em uma empresa fabricante de engrenagens, coroa e peão para a linha agrícola, né? Então, de lá para cá, a minha carreira, ela sempre foi pautada na área de projetos, de produção, processos, enfim. Então, após um determinado período, eu resolvi deixar de trabalhar para algumas empresas como um colaborador seletista, né? E aí eu resolvi abrir uma empresa. Essa empresa hoje chama-se LeanX Consult, trabalhando normalmente em 2 ou até 3 frentes de projeto para que as coisas não possam ser conflitantes, né? Então eu tenho uma experiência de 30 anos no segmento industrial. Desses 30 anos, 12 anos de trabalhos em plantas mundiais no exterior. O primeiro país que eu visitei profissionalmente, por lá eu fiquei por 7 anos e 8 meses, foi o Japão. Posteriormente China, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Estados Unidos. Como eu sou oriundo do segmento automotivo, então ficou muito intrínseco em mim a questão da produtividade, da eficiência, da melhoria, da qualidade, sendo oriundo do segmento automotivo, né? Empresas como eu trabalhei na Toyota Motors, em Aitken, na Land Rover, hoje a Tata Motors, na Inglaterra, na cidade de Coventry, na Chery, na China, uma metalúrgica também na cidade de Lumiar, em Portugal, fabricante de peças injetadas para a linha automotiva, né? E dentre outras empresas também. A minha formação ela é em engenharia mecânica, eu sou pós-graduado na área de engenharia de produção,
sou especialista em gestão de processos e qualidade, tá? Então, essa é uma breve apresentação. Durante esse período de 30 anos, eu fui absorvendo outras aptidões na área de produção, na área de processos, né? Para que eu pudesse demandar um bom trabalho, onde eu fosse exercer as minhas atividades, prestar uma consultoria eficiente. Peço desculpas, porque na hora da formatação dos parágrafos nessa carta de apresentação, saiu algumas informações aí um pouco truncadas, né? Eu sou Master Black Belt em Lean Six Sigma, sou especialista em Lean Manufacturing, em WCM também sou especialista e sou Scrum Master. Todas essas certificações eu adquiri ao longo desses 30 anos, né? E todas elas certificações internacionais. Então hoje eu quero falar sobre o tema, processos de manufatura, o quão isso é importante para todos os segmentos, né? Porque muito se tem, na verdade, uma informação um pouco dúbia e, às vezes, nula com relação à aplicabilidade da metodologia Lean, né? Então, o Lean ele pode ser implantado em hospitais, ele pode ser implantado em atacadistas, em comércio, em escritórios, em vários segmentos você pode trabalhar. Na própria construção civil, que é o Lean Construction. Então, você tem várias áreas que você pode atuar e ir melhorando a manufatura, melhorando toda a questão da metodologia, tornar mais produtivo, reduzir, até você eliminar desperdícios, né? Então, quando se fala em Lean Manufacturing, existe um pouco uma mentalidade, aonde eu posso aplicar esse tipo de metodologia? Em várias áreas, né, como eu disse. Então, não é somente restrito ao segmento automotivo, então você pode aplicar ele em outras áreas também, tá? As abordagens que eu quero discutir com os colegas aqui e trocar informações é sobre os sistemas de produção, os 14 pontos, né, de Deming, os 8 desperdícios clássicos dentro do Lean Manufacturing, assim também estendido para outras áreas, né, como eu disse, Lean Office, Lean Healthcare, Lean Construction, outras áreas. As ferramentas Lean, uma pequena abordagem, né, porque assim como eu expliquei aqui na minha carta de apresentação, onde nós temos nesse parágrafo aqui, ó, que a Lean X Consult implanta projetos em consonância com os pilares da House of Lean. Então, na verdade, eu diria que é muito extenso todo o conjunto de ferramentas que você utiliza para poder apoiar o Lean Manufacturing, né? Claro, é necessário que o profissional especialista nessa área, ele faça um mapeamento e ele entenda qual ferramenta terá aderência num determinado processo, num determinado cenário que ele encontra. Então, eu vou fazer uma pequena abordagem e convido os colegas, caso alguns queiram, tenham o meu contato na carta de apresentação, né, tanto o meu contato no Instagram quanto o WhatsApp. Quem quiser material para poder estudar, entender mais como funciona, onde buscar cursos, especialização, tá? Eu fico à disposição de vocês. E a implementação Lean, tá? Então, falando um pouco sobre sistemas de produção. Nós temos, na verdade, dentro do conceito de sistemas de produção, 3 tipos. A produção artesanal, a produção em massa, né, que foi desenvolvida pela Ford, e posteriormente a produção Lean. Então, eu quis fazer um comparativo entre elas para que vocês possam entender essa diferenciação e o potencial que é uma produção Lean comparada com as outras metodologias que existem, tá? É uma produção artesanal. Então, dentro de uma produção artesanal, lá nas anteriores revoluções industriais, né, que o mundo como um todo ele passou, se viu a necessidade de mudanças, de melhoria, para conquistar mais mercado, para ser mais produtivo. Porque na produção artesanal, a mão de obra ela era altamente qualificada, né, você trabalhava com equipamentos simples, ferramentas flexíveis, produtos únicos, customizados,
mas o essencial que todo negócio requer é produtividade, né? Redução de desperdícios a um menor custo. Porém, esse tipo de produção, ela não era interessante, por conta desses 4 tópicos, né? Ela tinha uma baixa produtividade, como o próprio nome fala, artesanal, eram equipamentos simples, né? Nesse tipo de sistema de produção não havia o que há hoje, os sistemas CNC, os sistemas DNC, não havia sistemas CAM, não havia softwares para você fazer um trabalho de análise de elementos finitos, enfim. Então, esse foi um processo bastante arcaico. Findado esse período, nós tivemos uma revolução em massa no setor automotivo, isso promovido pela Ford, né, pelo Henry Ford, o fundador dessa montadora, né, onde a história conta que o modelo T, né, era um modelo de veículo muito simples, mas que ele conseguia produzir isso em massa, e era padronizado. Então, o carro número 1 era igual ao carro número 1000, né? Então ele tinha um sistema onde ele conseguia entregar isso. Mas vocês percebem que o comparativo entre um sistema e outro, né, em alguns pontos são favoráveis e outros pontos são favoráveis. Enquanto na produção artesanal os trabalhadores eram altamente qualificados, né, claro, exigia o quê? Maiores salários, melhores condições de trabalho para esses trabalhadores. Na produção em massa era o contrário, os trabalhadores eram pouco qualificados, né? Equipamentos caros, máquinas específicas, porque foi mudando a forma de se construir peças e equipamentos para a linha automotiva, né? Produtos padronizados, alta produtividade e baixo custo. Era interessante esse modelo? Sim, era interessante, né? Como o último tópico diz, você tinha uma alta produtividade e um baixo custo para você poder manter isso. Só que você trabalhar com produto padronizado é bem complicado, porque hoje em dia, grande parte de todo o sistema produtivo, ele tem um mix, né, muito diversificado. Então, é um sistema que deixou de existir. Na produção Lean, falando já em Lean Manufacturing, né, quais são as abordagens? São trabalhadores multiqualificados, máquinas flexíveis, alta variabilidade de produtos, né? Lembra? A anterior, na verdade, você tinha produto customizado. Alta produtividade e baixo custo. Então, o que eu tenho percebido, ao menos aqui no Brasil, que nos últimos 5 anos, né, apesar que o sistema essa metodologia de Lean Manufacturing, ela data pós a Segunda Guerra, então é antigo. Porém, né, no Brasil, ela tem sido difundida de forma mais fervorosa e mais, as indústrias dando um pouco mais de atenção nos últimos 5 anos. Isso é o que eu tenho percebido. Até porque ainda há uma certa dúvida na correta implantação dessa metodologia e qual realmente o ganho que essa metodologia vai trazer para uma empresa. Porém, eu fico também bastante satisfeito e feliz quando eu encontro muito mais material difundindo a metodologia, né? Profissionais procurando se qualificar, entender melhor a metodologia para poder aplicá-la. O que é a produção? Qual é um dos focos da produção Lean? É agregar valor como um todo, né? Costuma-se dizer assim, não, agregar valor ao produto? Não, agregar valor como um todo. Tanto para com o produto, pois o cliente final é quem deve receber um produto com qualidade, mas ele desconhece, né, quais foram as operações que esse produto sofreu dentro de uma indústria para que pudesse chegar até ele, né? E a eliminação de desperdícios. Então, esses são 2 focos importantes, né? Existem ferramentas para que você possa mensurar e trabalhar em todo esse cenário, para que você possa entender o que é agregar valor como um todo dentro do seu processo de produção
e como eliminar desperdícios. Eu tenho posteriormente, durante a apresentação dos slides, um case bem recente, ok? Na atual indústria, a qual eu presto consultoria industrial, no estado do Paraná, e posteriormente, acredito que o ano que vem, na próxima semana acadêmica, eu consiga apresentar outros cases também, né? Para que a apresentação fique de uma forma assim, mais objetiva, tá? O que vem a ser os desperdícios, né? Uma abordagem bem interessante dentro do processo de manufatura enxuta, essa é a tradução do Lean Manufacturing, né? O que vem a ser desperdícios? É qualquer atividade produtiva e humana que absorve recursos, mas não cria valor, né? Porque quando você fala em agregar valor, pensa-se muito na questão do investimento financeiro, não é isso. É a ineficiência, né? Assim que eu apresentar os exemplos para vocês, vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Então, quando se fala, olha, a empresa vai implantar uma metodologia Lean, ok? E o intuito disso é reduzir os desperdícios. Então, a pessoa fica, às vezes, focada em desperdícios de água na empresa ou desperdícios de copo plástico. Isso também envolve, claro, porque tudo isso necessita de recursos financeiros para que a empresa possa adquirir e ter dentro da fábrica, né? Mas principalmente ao produto, ok? Então, desperdício é toda atividade produtiva e humana que absorve recursos, mas não cria valor, causa ineficiência. O desperdício humano dentro de indústrias também, isso é muito grande, pessoal, tá? Eu tenho casos, assim, de indústrias na qual eu trabalhei que o colega está inserido no contexto da produção, mas ele nem sabe qual a real função dele lá dentro. É aquela situação, olha, eu sou multitarefa. Não, muito pelo contrário, você tem que entender qual é a sua atividade, o que você tem que produzir para que você possa entregar a sua meta, tá? Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer ou discutir alguma informação, fique à vontade, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Dentro do contexto de desperdícios, né, são os erros que exigem retificação ou retrabalho, né? Então, uma solda mal feita, uma pintura mal feita, uma usinagem mal feita, uma montagem mal feita. Então, tudo que gera um desvio de qualidade ou uma não conformidade, isso é um desperdício, né? Então, você tem que estudar a causa raiz, o que está gerando esse desperdício para que você possa, eu costumo dizer, eliminar, mitigar. Eu não gosto de usar a palavra reduzir, porque você reduz, mas aquele problema ele ainda existe. Então, eu gosto de utilizar a palavra eliminar e mitigar. Produção de itens que ninguém deseja, né? Isso é desperdício também dentro de um processo produtivo, tá? Acúmulo de mercadorias nos estoques, né? Principalmente, isso é um grande gargalo, porque a cada ano que se encerra o ciclo, é necessário que a empresa apresente o inventário e preste contas com a receita do seu volume de estoque. Então, é sempre interessante que a conta feche, né? Que a empresa apresente todas as suas obrigações e que os seus estoques estejam bem controlados. Etapas de processamento que não são necessárias, isso ocorre muito também. Mas por que você está fazendo essa tarefa? Eu costumo utilizar algumas metodologias, né, que particularmente eu desenvolvi para mim. É a metodologia da indagação e do porquê. Por que você está fazendo isso? Por que isso tem que ser assim? Por que está desse jeito? É como eu disse, quando você tem um desperdício da parte humana, daquele colaborador ou daquela pessoa que dentro de um processo produtivo ele não entende o contexto daquilo que ele está fazendo, então você precisa indagar e explicar, indicar os caminhos para essa pessoa ou para essas pessoas que aquilo que ela está fazendo não agrega valor ao processo produtivo, é perca de tempo, é desperdício, tá? Movimentação de pessoas e transporte de materiais de um lugar para o outro sem propósito. Isso existe, é algo assim que
não importa o tamanho da indústria, se ela é uma indústria de pequeno porte com 50 colaboradores, ou se ela é uma indústria de grande porte com 5.000 colaboradores, tá? Então, a própria questão do layout, da organização do layout, né, para que você possa ter um fluxo contínuo e alimentação de matéria-prima e insumos, de um modo geral, dentro de onde você vai produzir o seu produto, isso é muito importante. Então, existe também bastante gargalo e desperdício na questão de movimentação. Dentro do contexto de desperdícios ainda, né? Grupos de pessoas é uma atividade posterior que ficam esperando porque uma atividade anterior não foi realizada dentro do prazo. Esse é um gargalo que ocorre porque não existe um balanceamento da linha, né? Não existe um nivelamento, não existe um propósito ou um KPI, um indicador que diga que dentro de uma célula de manufatura ou dentro daquele dia, a fábrica precisa entregar um determinado número de produtos, né? Quando há uma quebra nessa cadeia produtiva, seja ela por insumos, um mau planejamento do departamento de suprimentos, ou seja ela porque numa determinada operação houve a quebra de um equipamento, né? Então, precisa consertar aquele equipamento para que dentro desse ciclo a atividade dos outros colegas ela possa fluir, né? Ou mesmo, né, o que ocorre? O problema um departamento que sente muita dificuldade desse tipo de gargalo, obviamente que é o departamento comercial, porque quem é da área comercial, ele precisa vender, ele tem metas para poder cumprir. Então, ele fica numa situação muito complicada, quando o prazo estoura, vence, o cliente entra em contato na fábrica, ou entra em contato no comércio, ou quer que seja onde que nós estamos contextualizando a implantação de um processo Lean, que requer, né, que tem essa necessidade, cobrando, né, aquele produto, olha, está atrasado, você disse que me entregaria em 30, nós já estamos em 40 dias, né? Então, tudo isso você precisa mitigar. O profissional dessa área, o especialista na área de manufatura, ele precisa enxergar todo o contexto dentro de um processo produtivo para eliminar esse tipo de problema. E bens e serviços que não atendem às necessidades dos clientes, né? Como eu disse, é a questão das não conformidades de qualidade. Então, todos esses problemas, por algum motivo, o operador de uma máquina CNC elaborou um programa onde ele não contemplou de forma correta as tolerâncias na usinagem dessa peça, a peça chegou com folga, ou chegou apertada, ou não montou, enfim, e acaba sobrando muito para o cliente, né? Bens e serviços que não atendem às necessidades dos clientes, nós temos aí um nome muito conhecido, que é o recall. Então, quando uma montadora resolve fazer um recall do seu produto, é porque ela não atendeu em alguma etapa dentro do seu processo produtivo a eficiência, né, e a qualidade refugo zero dentro do seu processo, aí necessita de recall para que ela possa corrigir aquela falha, corrigir aquele problema. Uma situação interessante, montadora, pessoal, existe várias ferramentas que orientam e ajudam a montadora para que ela tenha uma excelência operacional, e mesmo assim falha, né? Vocês já devem, quem já trabalha na área, ou quem já trabalha na área da qualidade, já ouviu falar em PPAP, né? Essa é uma metodologia onde você precisa atender alguns requisitos, né, do seu cliente para que ele possa aprovar o seu produto, né, e mesmo assim falha, né? O APQP, Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, muito utilizado na indústria automotiva também, como o próprio nome diz, né? Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, e mesmo assim existem falhas, né? Então é necessário ter uma equipe de processos, uma equipe de qualidade que diariamente
faça a inspeção se todo o processo, toda essa cadeia produtiva, ela está conforme o planejado, né? PPAP é processo de aprovação de peça de produção. Existem alguns níveis que precisam ser atendidos conforme o fornecedor requer para aceitar o seu produto, para que ele possa validar o seu produto dentro da planta dele, e mesmo assim, mesmo com todos esses requisitos, né, muitas vezes ocorrem falhas. Sobre o pensamento enxuto, né, que é um conceito dentro do Lean Manufacturing, o entendimento, né, do Lean Manufacturing, o pensamento enxuto ele é uma forma de especificar valor, agregar valor, alinhar na melhor sequência as ações que criam valor, realizar essas atividades sem interrupção toda vez que alguém as solicita e realizá-las de forma cada vez mais eficaz. Então esse é o pensamento que deve ser difundido para quem vai trabalhar na área de manufatura, que ele deve cuidar da área de processos e da área de produção. Dentro do pensamento enxuto, né, é interessante que eu costumo dizer assim, em algumas indústrias, eu chego para o próprio colaborador, eu gosto muito de fazer um trabalho no chão de fábrica, eu sou um homem de chão de fábrica, mesmo tendo tido cargos como diretor executivo, diretor industrial, diretor de planta, eu sou um homem que eu fui criado, o meu embasamento profissional foi em chão de fábrica, né? Existe até um termo muito utilizado no Japão chamado Gemba to Walk, que significa você deve caminhar pelo Gemba, caminhar pelo chão de fábrica, porque é ali que você vai entender também o porquê que uma determinada tarefa não foi cumprida com excelência, ou um produto foi entregue com a qualidade exigida. Muitas vezes cabe à liderança, cabe aos gestores entender as dificuldades que o colaborador passa no chão de fábrica e quais melhorias ele pode indicar para que ele possa executar suas tarefas com excelência. Então eu costumo dizer assim para os colaboradores, né? Às vezes, durante a minha consultoria, eu chego numa determinada fábrica, eu vejo um colaborador retificando uma peça porque o furo ficou menor, ou ele usando uma marreta para poder desamassar alguma coisa, aí eu digo para ele assim, olha, nós vamos implantar uma metodologia aqui, eu quero contar com a sua participação, né? O colaborador, o pessoal operacional, eles são, na verdade, um braço e um olho muito importante dentro de um processo de implantação de Lean Manufacturing, né? Porque é ele quem aponta e sente as dificuldades das suas tarefas. Então eu costumo dizer, essa fábrica vai produzir mais trabalhando menos e entregar em menor tempo. Poxa, mas Alessandro, como que você vai fazer isso? Então eu apresento toda a metodologia, apresento outros projetos que eu possuo e dados estatísticos desses projetos para que a empresa possa entender como atingir esse objetivo, porém quais etapas ela deve executar para que isso possa ser alcançado, né? Então o pensamento enxuto, menos esforço humano, menos equipamentos, né? Menor tempo, entrega em menor tempo, né? E em menor espaço também, a área, muitas vezes você tem uma planta com uma extensão fabril muito grande e pouco aproveitado, né? Espaçamento entre as suas células produtivas exageradas, aonde requer um colega caminhar de um ponto ao outro, ou levar um carrinho com peças de um ponto ao outro. Então é interessante, eu faço um trabalho chamado de shop floor, onde eu consigo reduzir os espaços e transformar duas fábricas em uma só, né? E realmente ter um galpão ou um barracão para ser utilizado com uma outra unidade fabril, enfim, aquilo que a direção achar melhor. Dentro do pensamento enxuto, né? Alguns pilares também. Qual é o conceito que deve ser estudado? A produção por lotes, né? Isso é bem interessante. Dentro de um plano mestre de produção, chamado PMP, é possível que o profissional dessa área ele faça um estudo, como eu disse lá atrás, de nivelamento da sua produção, porque você tem um mix produto A até o produto Z.
Então é necessário que você faça um plano mestre de produção. Posteriormente, esse plano mestre de produção, que seja feito um planejamento e programação e controle da produção, e você definir lotes produtivos, porque dentro de lotes produtivos fica mais fácil você mitigar os erros, é mais fácil você atender a qualidade exigida, é mais fácil você fazer uma cronoanálise, né, dentro do seu processo, para que você possa fazer um estudo. Existe um termo chamado Target Time. O que é o Target Time? O Target Time, ele é um termo, ele é um procedimento que você utiliza, porque dentro de um processo produtivo, pessoal, nunca a execução de um produto, ela leva o mesmo tempo que outro. Então você precisa balancear isso de tal forma, quando, vamos lá, um exemplo, uma indústria de caldeiraria que trabalha com corte de chapas. Então, ela corta uma determinada chapa, e nessa chapa tem um furo e vai uma luva soldada. Vocês concordam que a usinagem terá que usinar essa luva para entregar, para que o soldador possa fazer a união das duas peças. Porém, o corte laser ou corte plasma, o tacket dele é muito mais rápido do que o tempo que a usinagem vai levar. Então você precisa balancear isso para não ocorrer aquilo que eu já discuti aqui. Uma etapa posterior ficar parada, aguardando a etapa anterior fazer a liberação de uma peça, de um produto ou de um lote. Então, o interessante dentro do pensamento enxuto é que dentro de todos esse mix de produtos, você faça esse nivelamento por lotes, né? A ideia de fluxo contínuo, né, como o próprio nome fala, né, você fazer a divisão por etapas, etapa 1, etapa 2, 3, 4, 5, está concluído o seu produto. Isso é interessante. E não você ter um sistema onde você não tenha um fluxo continuado. Por algum motivo, esse fluxo ele quebra, né? Então é interessante você sempre estudar. A vantagem de você trabalhar por lotes é que se você tiver um mix de produtos bem balanceado, então você consegue estudar isso e lançar, olha, na semana, um exemplo, na semana 38, nós vamos fazer o lote do produto A. Na semana 39, vamos fazer o lote do produto J. Na semana 40, vamos fazer o lote do produto K. Então, você fica com a produção melhor, né? E você consegue atender de forma muito mais rápida a execução e a produção dessas peças ou desses produtos, né? Puxar a produção. Esse é um pensamento bastante interessante, porque quando você consegue atingir o nivelamento, a equalização do seu mix de produtos, e você já trabalha com fluxo contínuo, etapa por etapa você consegue ir implantando a metodologia. Dado o momento, dentro do seu processo de produção, é possível que você comece a puxar a produção das semanas seguintes. Então, dado o momento, né, teve um caso de uma empresa que eu prestei consultoria no estado do Mato Grosso, onde eu e equipe, né, nós conseguimos reduzir o processo produtivo deles de 12 meses em 8 meses. Então, eles tinham uma carga dentro da fábrica de 4 meses. Então, dado o momento, era possível, um exemplo, nós estamos no mês de outubro. Então, no mês de outubro, a empresa já estava produzindo a demanda de dezembro, né? Então, é possível também você conseguir esse tipo de situação quando você tem a implantação do Lean Manufacturing e suas ferramentas. E buscar a perfeição. Pensar na qualidade, pensar como dono do negócio, pensar se você, sendo até um cliente da empresa que está produzindo esse produto no qual você trabalha, né, ter esse olhar do cliente, o que você gostaria de receber dessa empresa e de que forma, né? Porém, essa é uma ótica que ela precisa ser bem estudada e explanada e, de certa forma, inserida no contexto do dia a dia, para a liderança, para os gestores, para a chefia e para os colaboradores, né, o pessoal da área operacional.
Então vamos lá. Eu quero falar um pouco, né, sobre duas pessoas chaves, que muito se fala quando nós tratamos sobre Lean Manufacturing, né? Então, quando as pessoas falam a respeito do Lean, da manufatura enxuta, para algumas pessoas vem muito a mentalidade da Toyota, né? Ah, Toyota, Toyota. Sim, eu vivenciei isso por 7 anos e 8 meses, lá na década na década de 90, né? Porém, existem outros estudiosos que também foram os precursores da manufatura enxuta, da melhoria nos processos, a qualidade total dos serviços, né? Deming era um norte-americano formado na área de estatística, tá? E Deming, ele foi o precursor nos Estados Unidos, falando a respeito da qualidade total, na melhoria da qualidade total. Então, pós a Segunda Guerra Mundial, né, a Ford era uma das maiores indústrias do segmento automotivo. E Deming foi uma pessoa responsável por ajudar a Ford a conquistar o mercado internacional e ter uma produtividade significativa e crescer. Então, Deming, ele na verdade desenvolveu alguns raciocínios, né, com relação à implantação de melhoria dentro de um processo produtivo, né, chamado de 14 pontos. Então, quais são? Constância de propósito, no sentido de melhoria dos produtos e serviços, né? Qual o propósito na melhoria de um produto? Qual o propósito na melhoria dos serviços? É sempre o foco no cliente. A pessoa que lida com produção, que lida com processos, ela precisa sempre ter essa mentalidade. O profissional necessita ter essa mentalidade. Então, se eu tenho um sentido de melhoria em um produto, concomitantemente eu vou reduzir desperdícios, eu vou reduzir as não conformidades até chegar a um ponto onde eu tenho a questão de desperdício praticamente zero, né? E nos serviços também. Outro ponto, referente ao raciocínio de Deming, adote a filosofia e assuma a liderança da mudança, né? Claro, pessoal, eu já vivenciei algumas situações onde em uma indústria com 1.200 colaboradores, eu precisei, desde a alta direção, né, até a senhorinha que servia café, fazer todos entenderem que aquela mudança, ela era essencial naquele momento para aquela indústria, né? Os exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver o resultado de tudo isso. Então é interessante que sempre um profissional nesse contexto, ele assuma isso e que ele possa, de forma direta, adotar todas as medidas necessárias para que essas mudanças aconteçam, tá? Como eu citei no início da minha apresentação, lá na minha carta de apresentação, existe uma informação lá, eu disse assim, olha, eu sou Master Black Belt em Lean Six Sigma, né? É um estudo que você faz para que você possa ser o mentor juntamente com outros profissionais belts, né? O Yellow Belt, o Green Belt, o Black Belt, o sponsor, que é o patrocinador do programa de melhoria, né? Normalmente essa pessoa, ele tem um contato mais direto com a direção, com a presidência da empresa, né? E os champion, que são os gestores. Então, todos são envolvidos no processo de melhoria. Alta direção, né? O representante da alta direção, os gestores, os líderes e toda a área operacional, tá? Então é interessante que todos estejam envolvidos, mas que a pessoa, o profissional que é especialista em Six Sigma,
e que possui uma certificação BELT, ele tem que ser o mentor de tudo isso, né? E estatisticamente ir provando a cada melhoria, cada conquista, para que todos possam entender a mudança, tá? Abandone a inspeção como meio de obtenção de qualidade, né? Então, quem acha que tem inspetor de qualidade em linha de produção é interessante, você está mitigando qualquer erro, muito pelo contrário, né? Isso gera custo. Significa que o seu processo não é capaz, o seu processo ele não é robusto, não há repetibilidade, homogeneidade. O produto número 1, ele precisa ser igual ao produto número 1000. Então, existem ferramentas que você consegue, né, ter essa constância, né? Como diz aqui no último parágrafo, reduza as variações do seu processo. Então, existe um estudo que é feito, né, chamado de CPK, aonde você consegue tornar capaz o seu processo, através de ferramentas onde você mitiga a variação dos seus processos. Não faça negócio somente com base no preço. Pense em confiança e fidelidade, né? Isso é válido para o pessoal da área comercial, né? Então, muitas vezes, eles precisam entender que a confiança e a fidelidade do cliente para com aquele produto que ele está adquirindo não é só baseado no preço. Obviamente, né? Eu tenho um exemplo, como eu disse, a atual empresa a qual eu presto consultoria hoje, ela tem uma máquina na casa aí dos seus 880 mil reais, né? É praticamente quase o preço de um carro de luxo. Então, o cliente tem que ter confiança no produto que ele está adquirindo, né? E o que eu costumo dizer para as pessoas da área comercial é que a fidelidade ela é o principal ponto da confiança do cliente. Ele compra uma vez, ele compra duas, ele compra três, e ali ele se torna fiel a uma marca. Melhore sempre, né? Isso tem muito a ver com a melhoria contínua, o Kaizen. Então, sempre há espaço para melhorar. Todo o trabalho, pessoal, de estudo na área de processos, na área de produção, é melhoria contínua, ele não tem fim, porque nunca um dia é como o outro. A engenharia e desenvolvimento de novos produtos trabalha sempre para poder melhorar o produto, desenvolver novos produtos, e outro departamento chamado de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovações, também. Então, é interessante que a melhoria seja constante. Faça treinamento on the job, isso é interessante, né, que a qualificação dos colegas, buscar sempre treinamentos para que eles possam se qualificar, para que eles possam entender quais são as mudanças e tendências do mercado, né? Sempre você vai ter o colega ali preparado para novas situações. Liderança no lugar da chefia, coordenação e suporte, né? Em algumas indústrias eu me deparei com alguns gestores que o papel dele era um papel somente de cobrar resultados, né? Até porque esse próprio gestor sentia uma cobrança muito grande vinda do topo da hierarquia dentro da organização. Então, simplesmente ele chegava e cobrava, né, os resultados, sem apresentar para os seus colaboradores algum tipo de melhoria ou uma abertura para um suporte para uma determinada melhoria. Então, existem alguns gestores aí que, infelizmente, pecam nesse sentido, né, de ser mais um líder, um exemplo, e uma pessoa que vai difundir a melhoria dentro da fábrica, dentro desse processo de produção. Outros pontos, né, para encerrar a respeito do raciocínio de Deming. Elimine o medo, elimine as barreiras entre os departamentos, né? Talvez alguém já tenha ouvido falar aí aquelas ilhas que existem dentro da empresa, né? Me deparei em algumas situações que o pessoal da engenharia sequer conhecia, mal conhecia o chão de fábrica, né? Simplesmente projetavam os produtos, mandavam para a produção e não iam investigar, né, quais os impactos que esse produto ia causar na produção, qual era o prazo que isso precisava ser entregue, né?
Elimine os slogans motivacionais se as causas forem sistêmicas, né? Isso também é muito interessante, porque senão você não chega a lugar nenhum. O que adianta você ter um slogan motivacional, sendo que dentro do seu sistema você tem uma causa raiz que está prejudicando o seu processo de manufatura, tá? Elimine a gestão por objetivos com base em indicadores de quantidades, né? Eu vi muito isso também, quadros informativos dentro de indústrias, falando a respeito da quantidade que precisava ser produzida, mas no final, a cada 100, você tinha aí 40% da sua produção totalmente comprometida por causa de não conformidades, desvios, enfim. Então é interessante que você busque sempre a qualidade, trabalhe com indicadores de qualidade do produto, aquilo que foi entregue com excelência para o cliente. Remova as barreiras que impedem os trabalhadores de sentir orgulho do seu trabalho, né? Isso é traduzido muito em grandes indústrias, pequenas indústrias, comércio. É a pessoa que faz aquilo que não gosta do que faz, pessoal. Eu costumo chamar, a animosidade, né? Por algum motivo, aquele colega não se sente bem no ambiente de trabalho, mas ele está ali pelo presenteísmo, né? Além do absenteísmo, falta, coloca atestado, ele também está ali pelo presenteísmo, ele não tem uma outra oportunidade, então ele já sai de casa com uma certa animosidade e não gosta daquilo que ele faz. Esse ponto eu mitigo muito, eu participo, eu faço com que esses colaboradores, os operadores, toda a linha operacional dentro dos meus projetos de implantação de Lean Six Sigma, eu envolvo eles dentro do projeto. Então é interessante, né? É aquele termo chamado de brainstorm. Então eu crio um brainstorm e passo tarefas para os colegas, eu digo assim, falo, olha, até tal dia me apresenta uma solução que possa mitigar esse problema, ou alguma melhoria, o que na sua ótica pode trazer de melhor para o desenvolvimento do seu trabalho. E isso dá muito certo, muito certo. Então, o operador, ele começa a se sentir parte do negócio, né? Então, ele muda o modo dele pensar. Então, ele muda o estado de espírito dele, e nisso ele vai conseguir produzir mais, sendo mais participativo. Crie um vigoroso programa de educação e automelhoramento, né? Isso é interessante. Algumas indústrias fazem treinamento de soldagem, treinamento de qualidade, outros treinamentos dentro da empresa para que o colega também possa aprender sobre leitura e interpretação de desenhos. Existem várias maneiras que a empresa pode auxiliar o colega a se sentir melhor dentro da indústria, né? Porque entenda, pessoal, parte de todo o processo produtivo, nós sempre temos que ter a ótica que existe o quê? Existe uma pessoa ali. Uma pessoa que ela também tem problemas, naquele dia ela não está bem, então ela foi trabalhar e por algum motivo ela acaba não se sentindo bem no trabalho, então o auto-melhoramento, né, isso aí é bastante importante, né? É o investimento que a empresa faz no seu colaborador. Existem vários exemplos aí de empresas aí onde o foco do sucesso dela é sempre nos seus colaboradores. Isso é muito importante, as empresas precisam entender isso. Caracteriza a mudança como responsabilidade de todos, né? Aqui já disse tudo, né? Como eu disse, né? Eu gosto de envolver toda a parte operacional, né? A parte administrativa, todas as pessoas dentro de um organograma, pessoas chaves ou não, para que elas possam ser envolvidas nessa mudança. Então, esses são os 14 pontos que são os raciocínios de Deming, como que ele implantava a sua qualidade total, né, a melhoria nos processos de qualidade, com esse tipo de raciocínio, tá? Dentro do processo de manufatura, pessoal, em todas as áreas produtivas, vamos chamar assim, né? Até uma barraca de pastel, até mesmo uma empresa de tecnologia, até uma empresa que fabrica aviões, existe dentro dessa cadeia produtiva desperdícios clássicos. Quais são esses desperdícios? Então,
eu elenquei aqui os 8, tá? De uma forma bem ilustrativa para que vocês possam entender. Então, toda a minha dissertação aqui, no início, né, falando sobre desperdício humano, desperdício produtivo, algumas situações quando a etapa anterior não consegue produzir porque a posterior, de alguma forma, atrasou o seu processo. Então, esses são os 8 desperdícios clássicos. Então, todos esses desperdícios clássicos, ao centro dessa imagem, nós temos ali a imagem do dinheiro indo embora, batendo asas, né? E o recurso acaba sendo perdido. Então, nós temos o tempo de espera, esperas desnecessárias dentro do seu processo produtivo, né? Onde eu entro com aquela filosofia do porquê, mas o porquê que isso está correndo, por que isso está aguardando aqui e não foi para outra etapa, né? A pessoa se torna, às vezes, até um pouco chata, então você precisa fazer com que os colegas da área operacional possam entender que as suas indagações não é para investigar o trabalho dele, saber se ele não está produzindo da forma correta ou se ele não está trabalhando, muito pelo contrário, né? Você tem que fazer um papel aí de Sherlock Holmes, investigar realmente, né? É o Gemba to Walk, como eu disse, né? Andar pelo chão de fábrica e investigar, entender os problemas. Então, é o tempo de espera, o transporte, né? Manuseio excessivo de materiais e produto, leva um carrinho para um lado, leva para o outro lado, leva uma peça para um lado, leva para o outro, onde você não tem uma célula de produção em fluxo contínuo, então a etapa 1 passa para a etapa 5, da etapa 5 volta para a etapa 2, agora vai para a etapa 3? Não, vai lá para a etapa 7, depois volta para a etapa 3, né? Então isso também, além de manuseio de toda a logística, né? Esse é o desperdício pelo manuseio excessivo de materiais e produtos. Superprocessamento ocorre muito também. Acréscimo de mais trabalho a determinadas operações, né? Acaba que você tem que acrescentar uma operação totalmente desnecessária porque o seu processo não tem a capacidade necessária para garantir que aquilo esteja correta, né? Então necessita de etapas que você acaba acrescentando, sendo que essas etapas elas não têm sentido algum. Um caso que eu quero citar para vocês, sem falar o nome da indústria, mas uma indústria onde as peças eram cortadas, né, no setor de corte térmico, e ao invés dessas peças seguirem cada uma para o seu cliente final ou para o operador final, ela passava por um outro processo que elas eram recontadas, apontadas, separadas e depois elas vinham para os boxes. Então, certa vez eu fiz um estudo de mapeamento de fluxo-valor, né? Esse é o nome, MFV ou VSM, mapeamento de fluxo-valor, enfim, essa é a tradução ao pé da letra, onde eu comecei a indagar a gestão, dizendo assim, escuta, quando há o planejamento da produção e são emitidas ordens de produção, ali eu já não tenho a contagem das peças? Sim, tem. Pois é, então quando essas peças são cortadas, elas passam pelo setor de corte térmico, e o apontador separa, e ele bipa a ordem de produção, elas não foram contadas novamente? Sim, mas por que então que ela vai para esse outro setor, para ser separada, contada, sendo que o soldador está aguardando essa peça no box dele? Ah, mas eu não sei. Então aí entra o profissional para fazer a análise de superprocessamento ou de etapas que não agregam valor e mitigar isso. Então eu fiz um trabalho e eu eliminei um estoque tremendo de material e aproveitei a mão de obra de 6 pessoas em outra área, né? Então nós temos aqui também o estoque, a existência de estoque de suprimentos desnecessários, né? Voltando lá, quando eu disse a respeito da importância de você ter um estoque enxuto, né? Quando não, a empresa acaba comprando demais, porque ela não tem um planejamento, ela não tem um nivelamento da sua produção. Então, o tempo de reposição das suas peças, ele é maior do que o tempo de entrega do produto. Então, a empresa acaba comprando demais, com receio de faltar, mas isso gera também desperdícios.
A parte da movimentação, movimentações humanas desnecessárias para cumprir uma determinada tarefa, foi aquilo que eu exemplifiquei. Uma coisa, se vocês perceberem, ela acaba estando, ela tem uma relação com a outra, né? É o que eu disse. Você tem uma etapa sequencial 1, 2, 3, 4, 5, mas na movimentação desnecessária, né? Devido ao seu layout fabril ser completamente desconexo, então da etapa 1 vai para a etapa 5, volta para a etapa 2, volta para a etapa 6, né? Então isso não demonstra a falta de fluxo contínuo. A questão de defeitos, produção de produtos defeituosos ou erros humanos, má utilização do capital humano, não aproveitar corretamente o capital humano, né? Lembrar que a pessoa está ali e que ela necessita de treinamento, ela necessita de imersão no contexto na qual ela está trabalhando, ela precisa entender que aquilo que ela está fazendo tem que ser feito com excelência, que a produção precisa ser atendida, pois há um cliente aguardando aquele produto final. E a questão da superprodução. Quantidade superior à demanda, isso ocorre bastante, né? Acaba gerando estoque excessivo de produto, de carro, de implemento, do que vocês imaginarem. Então, não é feito um estudo, né, aonde dentro de um planejamento você entender através do seu histórico de vendas quais são os períodos da sua demanda e ali você equalizar. Não, mas se eu tenho um histórico de 24 meses e o produto J, nos últimos 24 meses, eu vendi 50, por que eu vou produzir 80? Eu acabo, de certa forma, gerando estoque, né? Voltando lá naquele desperdício do estoque, ok? Então, é preciso fazer uma equalização, um estudo, um planejamento para que você possa produzir conforme a demanda requer, né? Algumas empresas adotam uma sistemática de produção chamada de make to order, né? O que vem a ser isso? Ela só vai fabricar mediante um pedido. Ah, então isso é vantajoso, Alessandro? Não, não é. Não é vantajoso, porque o sistema make to order, ele requer um certo tempo de aprovação daquele pedido, porém, em contrapartida, você tem ali o seu representante comercial, o seu departamento comercial, que já estipulou um determinado prazo para a entrega daquele produto. Esse prazo, ele começa a se extinguir dentro do seu processo. Então, se você leva 5 dias para uma aprovação, isso eu não posso produzir agora porque ainda falta material. Eu perco mais 5 dias. Se você prometeu em 15, a produção só tem 5 dias para poder entregar esse produto, tá? Então, precisa ser avaliado, estudado, feito um bom planejamento dentro de toda essa sistemática para que você possa produzir, ok? Utilizando o seguinte raciocínio. Tanto quanto produzir, tanto quanto a sua cadeia de suprimentos. Just in time, que é comprar na hora certa ou fabricar na hora certa, ok? Na quantidade correta e na hora correta. Então é interessante que esse tipo de conceito seja adotado dentro do seu processo produtivo, dentro da manufatura, ok? Eu quero agora contextualizar, para que vocês possam ter uma ideia, tudo isso que eu acabei passando para vocês aqui até agora, né? Na prática, quais são as situações dentro de um processo de manufatura onde ocorre esses 8 desperdícios, o porquê que uma empresa trabalha, produz, mas os seus resultados são sempre resultados negativos. Então, a realidade é assim, senhores. Estão conseguindo ver? Alguém pode confirmar para mim, por favor? Sim, estamos vendo. Ok, então, vejam. Essa é uma situação que eu encontrei em uma indústria, a atual indústria, onde eu presto consultoria, né? Para vocês entenderem. Projetos de grande complexidade, né?
que são atribuídos para um profissional Master Black Belt, ou um especialista em Lean Manufacturing, você precisa entregar um projeto e deixar a empresa, vamos utilizar um termo assim, redonda, em até 18 meses. Então, esse é o período onde você precisa alinhar o departamento financeiro, qualidade, processo, produção e todo o departamento de supply chain, toda a sua cadeia de suprimentos, né? Então, primeiro você precisa fazer um trabalho de mapeamento de fluxo-valor, assim como eu disse, né? Olhar toda a fábrica, né? Fazer todas as anotações, tirar foto e começar a entender para que você possa contextualizar isso e apresentar para a alta direção, que muitas vezes vê isso, faz de conta que não vê, porque, infelizmente, o empresariado, ele precisa cumprir com as suas obrigações, pagar as contas, tanto para os seus fornecedores, quanto para o governo, e também para com os seus colaboradores. Então, é uma situação que ele não consegue encontrar uma saída, né? Então, vocês veem, uma área da empresa onde várias peças jogadas pelo chão, tá? Muitas dessas peças aí, eu diria para vocês que 98% foram jogadas fora, porque subiu de revisão, mas pelo motivo da... É agora que eu quero contextualizar, vocês vão começar a ver que o quão é interessante essa metodologia do Lean Manufacturing do Six Sigma, né? Eu me identifiquei muito com essa área quando eu me formei e quando eu comecei iniciei a minha carreira em 1988 numa indústria, já lidando com produção e processos, né? Foi por esse motivo que, durante o período que eu trabalhava nessa indústria, como eu comentei, fabricante de engrenagens, coroa e peão, um dos clientes dessa empresa na época era a Komatsu, né? Então eu desenvolvi um trabalho de produção e de processos na empresa que eu consegui solucionar um problema grande, um gargalo muito grande que ocorria nos produtos que eram enviados para o Japão. E durante esse ocorrido, eles enviaram o engenheiro deles para o Brasil para conhecer qual foi a solução adotada. E eu era o mentor dessa solução. O projeto era meu, e aí foi quando eu fui convidado a ir para o Japão e trabalhar na Toyota. E de lá em outras empresas, assim como eu citei. Então, olhem só a situação. Peças, eu vou passar o mouse aqui, ó. Essas peças dobradas numa quantidade assim muito maior que a demanda necessitava. Essas outras aqui também, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo e jogadas no canto. Elas ficavam paradas. O operador saía de um outro barracão e ia buscar, procurava o que ele precisava aí para que ele pudesse dar continuidade no trabalho dele. Essa é a mesma área, né? Então, uma máquina aqui, uma dobradeira de tubos que fazia aproximadamente 6 anos que essa dobradeira de tubos estava com essa lona aqui por cima, e a empresa pagando o serviço terceirizado para poder dobrar o material que ela precisava. Então, era uma coisa muito incoerente, né? Mas isso acontece, de fato, né? Como eu disse, não importa o tamanho da empresa. Numa indústria de 50 colaboradores, como numa indústria de 5.000 colaboradores. Tem um exemplo prático aí, vocês podem pesquisar na internet, eu quero que vocês façam isso. Busquem assim, economia da Volvo. Joguem isso no Google que vocês verão a inserção na melhoria contínua que eles fizeram, o quanto que eles economizaram em milhões, né? E isso em faturamento dos desperdícios que eram causados dentro da planta, vocês vão ver. Então, vocês viram como é que é incoerente? Eu tenho uma dobradeira aqui, há 8 anos parada, jogada uma lona aqui, porque o IHM dela estava com problema e um outro sensor, mas enfim, e a empresa pagando o serviço terceirizado para poder dobrar essas peças aqui. Aí que entra o especialista. Aí que precisa entrar a pessoa com conhecimento em manufatura, em desperdício e na metodologia Lean Manufacturing. Simplesmente para que eu pudesse chegar para o proprietário da empresa e dizer para ele assim, olha,
dobradeira de tubos aqui, o retrofitting dela vai custar 30 mil reais. Não, mas é muito caro. Que isso? É muito caro. Eu não tenho esse dinheiro, é muito caro. Então você precisa fazer um estudo da depreciação do equipamento, quando ele comprou esse equipamento, o quanto ele depreciou nesses 8 anos e o que de fato ele produziu desde a primeira vez que esse equipamento chegou dentro da planta. E aí você prova, né, por A mais B, que ele pagou muito mais dobrando essas peças do que efetivamente fazendo um retrofit na máquina. E detalhe, em alguns casos, ele pagou uma máquina e meia dessa nova para o seu fornecedor, né? Então você precisa... esse é um tipo de desperdício clássico que existe, porque o proprietário entende, não, eu não vou fazer um retrofit agora nessa máquina, é bobeira, mas você precisa fazer um estudo e apresentar para ele quais são os gargalos, né, dessa leniência para tomada de decisões, tá? Então, olha aqui, ó, a máquina lá enlonada, peças jogadas, espalhadas para tudo quanto é que é lado da indústria, né? Coisas dobradas assim, já, vocês podem ver aí, oxidando, isso já fazia anos que estava parado, né? Olha isso, ó, né? Isso aqui é um plasma, é um corte plasma. Ele estava servindo para jogar lixo, né? Um cofre aqui por cima, um monte de peças. Aqui são sensores delicados, ó, a tocha aqui, ó, né? O teclado aqui. Se eu falar para vocês que o monitor estava jogado aqui por trás. Então, quanto mais coisas chegavam aqui, mais eles jogavam coisas aqui dentro, né? Pasmem, numa salinha aqui, onde, olha, eu diria para vocês, senhores, uns 10 a 12 metros quadrados. Era o setor de usinagem. Mal cabia as máquinas, eles não conseguiam nem se locomover dentro do setor, né? Esse local aqui. Olha, essa área de corte-serra, tá vendo? Então, sem fluxo nenhum na área, material jogado pelo chão, e pasmem, todos esses tubos que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou passando o mouse, todos esses tubos aqui, tudo isso aqui era sobra. Aí você faz a pergunta, né? O porquê que a engenharia não comuniza os produtos a ponto de absorver mais o material e reduzir as sobras? Então, todos esses retalhos aqui estavam aqui também há anos, aguardando. Vai fazer o quê? Uma mesa, um balcão, alguma coisa nesse sentido, né? Então você começa a se perguntar. Aí você tem que chegar na sua equipe de engenharia, chamar os seus projetistas, o gerente de engenharia, e dizer para ele assim, olha, vocês precisam apresentar um estudo onde as peças precisam ser comunizadas. Ao invés de você utilizar num determinado produto 50 tipos de espessuras de chapas diferentes, comunize. 50 tipos de estrutura de tubos e perfis diferentes, comunize. A mesma coisa o comprimento. Aí o que eu ouvi certa vez da engenharia, né, do próprio proprietário da empresa? Ah, mas para eu poder... Isso é o padrão que eu consigo comprar da cearia. Agora, se eu pedir num tamanho especial, vai ficar mais caro. Aí eu volto a dizer, pessoal, aí entra o trabalho de um especialista em manufatura, em fazer um estudo e apresentar para ele, olha, isso que está aqui é lixo, não adianta mais você guardar, você pagou por ele e não vai mais utilizar, porque não tem como emendar. Agora, em cima do que você vai descartar, não é muito mais interessante você entrar em contato com o seu fornecedor e ao invés de comprar o produto padrão, você comprar no comprimento que a empresa precisa? Aí eu desenvolvi um estudo e consegui mitigar esse problema dentro dessa indústria. No final, eu vou apresentar para vocês, dentro de toda essa cadeia, esses oito desperdícios clássicos, o que eu consegui reduzir e qual foi o investimento. E vou falar alguns números para vocês terem uma ideia, tá? Olha, dá uma olhada. Isso aqui é a área de pintura, né?
lavavam as peças nesse canto aqui, ó, com produto Solopan, jogando produto, espalhando para a fábrica inteira, ninguém conseguia ficar próximo, porque era Solopan, né? Como que secava essa peça para poder aplicar a pintura? Essa fábrica ela tem dois modos de pintura, tá? Dois sistemas. A pintura epóxi, que é a pintura pó, e a pintura líquida, né? Olha aqui, um ventilador aviário. Então vocês têm ideia, o tempo que levava para uma peça dessa daqui secar, até que ela entrasse no processo, fosse pintada e seguir para o setor de montagem? Quando não pintada nessas condições aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, olha a superprodução, que faz parte dos 8 desperdícios clássicos que eu falei para vocês, tá vendo? Então, áreas totalmente dispersas, né? Você não consegue caminhar, você não tem fluxo nenhum numa área dessa daqui. Esses trolleys que vocês veem aqui na parte superior, era a ideia inicial de um sistema de pintura, mas que já estava nessa situação há aproximadamente 5 anos. Então, não vocês podem ver que as peças oxidaram, ó, porque a lavagem era feita aqui, e caía água aqui, a névoa da água oxidou o trolley, tá vendo? Então era uma área de pintura que não tinha utilização nenhuma, né? Toda essa área aqui obstruída por superprodução, ó. Todas essas peças, a grande maioria, foram totalmente descartadas. Como eu disse, a engenharia subia a revisão do projeto, não havia um controle e nem um estudo qual o impacto que isso causaria na produção, então simplesmente eu fui obrigado a descartar essas peças, jogar essas peças fora, né? Ó, superprodução. Superprodução. Vocês podem ver, as peças estão até empoeiradas, tá vendo? Superprodução. Fabrica mais do que a demanda requer. Então, fabrica porque, e se faltar chapa? Então, eu já tenho tudo cortado aí, mas tinha muitas peças com defeitos, enfim. Superprodução. Olhem só. Tudo isso que vocês estão vendo é superprodução. A qualidade de corte da empresa. Olha as rebarbas. Você sabe do que a empresa queria... o que a empresa queria economizar, senhores? Nos consumíveis do plasma, né? Os consumíveis é o bico, é o bico onde sai o fluxo do sistema para corte. Então, ele queria economizar no bico. Então, comprava um bico barato, sobrava isso de rebarba na peça, e a minha manutenção de lixadeiras na indústria era tremenda. Né? Então, eles focavam nisso, não naquele outro desperdício, né? Tá vendo? O plasma, se vocês perceberem aqui, a quantidade de borra que existe na grelha, ele estava trabalhando a seco, né? Quem conhece o sistema de corte plasma sabe que ele tem que trabalhar com uma lâmina de água aqui por cima, né? Então, por isso que ficava as peças com aquela qualidade, né? Olha. Então, todos os espaços da fábrica tomados, né? Todos os espaços da fábrica tomados. A empresa não conseguia produzir e entregar em tempo hábil, né? Áreas totalmente dispersas, como vocês podem ver, né? Aqui a pintura, como era feita a pintura. Então, essa indústria, como as outras a qual eu prestei a minha consultoria, são os exemplos clássicos de prejuízos, de processos de manufatura ineficientes, improdutivos. Para vocês terem uma ideia, tá? Eu fiz um estudo de produtividade nessa indústria,
durante o primeiro mês no qual eu iniciei a minha consultoria, e a taxa de eficiência, de produtividade dessa indústria, ela era de 18,75%, né? Tempo que agrega valor e tempo que não agrega valor. Das 8 horas e 48 minutos do período laboral de toda a fábrica, de todos os colaboradores, efetivamente o tempo que eles trabalhavam produzindo não chegava a 3 horas. Todo esse outro período era procurando peça, nesse monte de peças espalhadas, ou não, quando não encontrava, mandava fabricar mais 10, daqui a pouco ele encontrava as outras 10, né? Então, procurando peça. Então, trabalhavam 3 horas, as outras 5 horas e 48 minutos era desperdício de tempo, porque o processo não era capaz. Então, esses são os exemplos do desperdício, peças já empoeiradas, né? Ó, isso aqui era o corte plasma, para vocês terem uma ideia. Olha a situação, peça por cima, para trombar aqui no carro e bater a tocha, quebrar, dar problema. Todo mundo participava disso, mas ninguém sabia por onde começar, por onde iniciar o trabalho de melhoria, né? Essa parte da pintura, assim como eu citei. É interessante que vocês vejam, acompanhem essas imagens, para vocês terem uma ideia do que o Lean Manufacturing pode fazer em uma indústria, tá? Plasma que eu comentei, né? Jogavam pallets por cima, enfim, estavam até danificando a máquina. Sobras de peças, porque o tamanho vinha maior do que realmente a necessidade determinava do projeto. Todas essas peças paradas e os operadores aguardando essas peças chegarem até eles. Mas a movimentação era feita com um trator, não sequer dispositivos de transporte, né, ou carrinhos de transporte havia nessa indústria. Essa era a entrada. Quando você adentrava a essa empresa, esse era o cenário que você observava. Vou falar um número, pessoal. Essa indústria, no mesmo período, né, outubro de 2019, essa empresa ela tinha um faturamento bruto de 982 mil reais com 88 colaboradores, tá? 88 colaboradores, 982 mil reais. Guardem esse número, 982 mil reais de faturamento bruto e 88 colaboradores. Esse era o cenário da indústria. Então, agora, vamos falar sobre quais são os conceitos básicos das ferramentas Lean, né? Como eu disse, o Kaizen é a melhoria contínua e a participação das pessoas. Então, os resultados que foram obtidos, né, nessa indústria, como todas as outras na qual eu prestei a minha consultoria industrial, o fator-chave para mudança foram as pessoas. Elas entenderam que esse cenário precisava mudar e que elas precisavam serem inseridas na contextualização da melhoria e serem membros participativos nisso, né? Ferramentas que foram utilizadas na melhoria de todo esse processo. O 5S, que é o senso de organização, de limpeza, a manutenção total preventiva dos equipamentos, que é o TPM, fluxo contínuo, padronização nos trabalhos, chamado também de POP, procedimento operacional padrão, redução de setup, para que você possa ganhar na redução de setup e reduzir isso para que seja mais rápido o seu processo. Sistema de qualidade à prova de erros, né, chamado de Pokayoke. São alguns gabaritos, alguns sistemas que você cria para que o colaborador
não consiga fazer errado, são sistemas que você consegue implementar em dispositivos e gabaritos, eu fiz isso nessa indústria, e o sistema puxado através do Kanban. Dentro da implantação do Lean, né, eu consegui mudar a cultura de toda a empresa, elenquei alguns líderes de setores para que eles pudessem ser os responsáveis também pela melhoria e as pessoas chaves as quais eu iria tratar a respeito dos novos projetos, né, para que essas pessoas fossem mais participativas. E dentro das reuniões de gestão, o trabalho em grupo e cooperação de todos. Eu já estou no final, pessoal, eu quero apenas fazer algumas observações, né? Por que alguns projetos Lean Manufacturing são mal sucedidos? Por que não dá certo? Ah, não, Lean, isso daí não funciona. Uma pessoa conhecida minha tem uma fábrica, disse que tentou implantar e não conseguiu, isso não dá certo. Para que haja mudança, é necessário que haja 5 pilares: estratégia, incentivos, habilidades, recursos e plano de ação. Então, para que haja mudança, né, para que você consiga implantar o sistema Lean Manufacturing, é necessário que haja a congruência desses 5 pilares, tá? Aqui é interessante, se você tem esses 5 pilares bem planejados dentro da implementação do Lean, com certeza a fábrica terá resultados positivos e isso será possível. Porém, olha que interessante, haverá confusão se não houver estratégia. Então já não dá certo. A falta da estratégia gera confusão, já começou errado. A lentidão ocorrerá se não houver o quê? Incentivos, porque muitas vezes requer de investimento, de algum tipo de capital, seja ele humano ou financeiro, para que a empresa consiga ter o resultado esperado, né? Haverá ansiedade se não houver pessoas hábeis, se não houver habilidade. Então, você não consegue chegar no sucesso da implementação do Lean se não houver habilidades. Ocorrerá frustração se você não tiver recursos, né? A falta de recursos traz frustração, você não consegue fazer a implementação do Lean. E o fracasso, eu quis colocá-lo até em vermelho para que vocês possam entender que sem um plano de ação, sem uma estratégia bem traçada, bem elaborada, não é possível implementar o Lean e obter sucesso, tá? Os resultados que foram atingidos, né, nessa indústria na qual eu presto consultoria até hoje: aumento de produtividade, redução dos estoques do intermediário ao final, redução das áreas, redução do desperdício, desculpe pessoal, entrou um R ali, redução dos desperdícios. Tornamos os colaboradores mais capazes, conscientes, abertos para a comunicação e valorizados, porque eles foram inseridos no contexto dessa melhoria, tá? O Lean é uma filosofia. Aliás, a filosofia Lean, ela é um processo, ela não é um programa, né? É uma cultura de pensamento produtivo, de melhoria, de qualidade total. Então, isso é interessante, que para entender essa filosofia, ela é um processo gradativo, que necessita de um bom planejamento para que a metodologia possa ter sucesso. Então, vamos lá, para os finalmente. Eu tenho aqui, ó, aquela área que eu mostrei para vocês, né? Uma área totalmente dispersa, servia para acúmulo de material, de lixo, de peças aguardando serem processadas. Esse é aquele plasma que eu comentei, né? Na época a empresa pagou próximo de 100 mil reais nessa máquina. Ela estava servindo ali para jogar em lixo, enfim. O mesmo plasma. E hoje, aquela área limpa, o plasma trabalhando, operando, cortando chapas finas, foi feito um retrofitting nele, e a máquina hoje ela trabalha, ela está operando. Naquela área que vocês viram aqui no canto, onde eu estou com o mouse aqui, que tinha peças dobradas, hoje ela é o local para armazenamento de chapas e alimentação do setor de corte térmico, né? Essa área, o que era antes. Outra área, né? Área totalmente dispersa, sem fluxo, enfim, não trazia nenhuma produção para a empresa.
né? A área, como eu disse, né, a visão do primeiro barracão, quando você adentrava a companhia, era essa. E hoje, essa é a área. Tá vendo? Então, ó, se vocês repararem, nesse ponto aqui onde eu estou com o mouse, eu fiz uma setorização da fábrica. Aqui são plaquetas de identificação, onde eu setorizei. Cada poste amarelo desse aqui, entre um espaço e outro, hoje é uma célula de manufatura, controlada por sistema ERP e por processo de produção. Essa área aqui, que eu disse que lavava as peças aqui, jogava solopan, eu transformei numa cabine de aplicação de produtos com sistema de exaustão, com 2 tanques aqui para reaproveitamento da água e uma estação de tratamento aqui atrás. Eu reduzi a conta de água dessa empresa aqui em aproximadamente uns 90%. Antes a área da pintura, né, com toda essa superprodução aqui, essa era a área da pintura, e hoje a área da pintura. Totalmente desobstruída, os espaços, né, com planejamento de pintura semanal, conforme a demanda, eu faço a pintura somente de 2 cores na parte da manhã e 2 cores na parte da tarde. Antigamente eles pintavam todas as cores no mesmo dia, então as peças não chegavam pifadas na montagem. Hoje essa é a indústria, é a visão da indústria, totalmente setorizada, né? Aqui, ó, solda pesada 5, solda pesada 6. Eu transformei, né? Eu criei células de manufatura, então são pequenas indústrias dentro de todo o contexto da indústria, né? Um ponto importante aqui, pessoal, ó, KPI, gestão Kaizen, de melhoria contínua, todos os projetos da empresa, aqui eu discuto com a gestão e com os líderes e com os colaboradores, né? Eles fazem parte de toda essa melhoria. Hoje a empresa, eu tenho o controle da gestão da produção através de um sistema ERP, aonde, como eu disse, né, através do histórico de vendas, a previsão de vendas, eu crio uma carteira de pedidos. Essa carteira de pedidos, se ela for aprovada para a produção, ela segue para o departamento comercial, caso contrário, ela volta para cá. Todas as informações são inseridas através do ERP no modo CRM, e aqui eu começo o meu plano mestre de produção, trabalhando com just in time, metas diárias, lotes de produção, com cuidado na qualidade. Com esse tipo de metodologia, dentro desse diagrama, eu consigo uma melhoria de processos, redução de custos e desperdícios, aumento e geração de recursos financeiros. Posteriormente, dentro desse planejamento, ele vem para o PPCP, eu faço o follow-up, apontamento diário, procuro reduzir o lead time e pontualidade na entrega. Aí o meu sistema manda para o MRP, onde eu faço aqui todo um trabalho da parte logística, de materiais, e da parte de ordens de fabricação em cada setor. Corte-serra, usinagem. Antes, as solicitações aqui eram verbais. Uma metodologia, né, KPIs que são aplicados para que a empresa possa manter a sua gestão e a capabilidade do seu processo, dentro da metodologia PDCA. Isso foi implantado na fábrica também, onde os gestores participam, né? A gestão da estratégia, políticas e procedimentos, planejamento orçamentário, projeção e resultados. Com esse tipo de sistema aqui de melhoria contínua, hoje eu já consigo fazer um previsionamento, um planejamento dessa fábrica de no mínimo de no máximo 12 meses, de no mínimo 6 meses. Eu consigo fazer um estudo de toda a demanda de produção. Então, pessoal, encerrando, tá? Com toda a redução de desperdícios que essa fábrica tinha, de outubro do ano passado, o mesmo período, para o atual, né? Vocês lembram o número que eu passei? R$982 mil em outubro de 2019, com 88 colaboradores. Hoje essa empresa fatura 3,8 milhões de reais, ok? Com 51 colaboradores. Toda a redução de desperdícios de matéria-prima, desperdício intelectual, movimentação,
transporte, todo o planejamento que foi feito nessa indústria, a melhoria do processo de manufatura, eu consegui economizar para inserir essa indústria na indústria 4.0, na aquisição de 2 células robóticas, né? Essa é a primeira célula que chegou na fábrica, a outra vai ser instalada aqui onde eu estou com o mouse, ok? E com isso eu vou conseguir aumentar aquele número de 18,75, aliás, foi aumentado de 18,75 a eficiência produtiva dessa empresa. Hoje, ela está com 58% a 59% de eficiência produtiva. Então, é possível, através da melhoria contínua, através da implantação do Lean Manufacturing, melhorar cada vez mais. Resumindo, o investimento que a empresa fez em 2 células robóticas chegou próximo a R$1,5 milhão, e isso era dinheiro que era jogado fora, ia embora pelo ralo, por falta de um estudo e melhoria no processo de manufatura. Senhores, era isso que eu gostaria de passar para vocês, tá? Através dessa didática sobre processos de manufatura e Lean Manufacturing. E agradeço a oportunidade, estou aberto a comentários, perguntas, o que vocês quiserem colocar na pauta, por favor. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de parabenizar o Alessandro pela palestra. Com certeza foi muito explicativo e sanou as dúvidas que o pessoal teve. Entretanto, temos alguns questionamentos aqui. Então eu vou ler e, a seguida, Alessandro, você pode dar a sua explicação. Perfeito, Evandro, pois não. Boa noite. Vejo que uma das principais dificuldades de promover a melhoria é fazer com que o pessoal da produção, os maiores afetados pela melhoria, comprem a ideia. Às vezes, por estarem há um bom tempo acostumados com determinado processo, se sentem inseguros em deixar a zona de conforto. Qual a melhor maneira de demonstrar ao operador que aquele trabalho vai melhorar o seu processo, o seu ambiente de trabalho? Sim, a pergunta é bem pertinente desse colega, e realmente são duas situações que eu costumo encontrar. Uma, você tem uma característica de um colaborador que ele não quer sair daquela zona de conforto, porque ele produz 5 itens do produto A, e sabendo que ele vai produzir 15 itens do produto A, o mesmo produto, ele entende que ele vai trabalhar mais. Então é interessante que o profissional da área de manufatura, esse especialista, ele precisa conquistar a linha operacional da fábrica, criar um estreitamento com esses colegas e explicar através de palestras, né, dentro da própria empresa e de alguns cases de sucesso que ele já adquiriu, mostrar para ele que ele vai poder produzir mais e toda aquela dificuldade que ele não foi contratado ali para ficar procurando por um produto ou ficar parado esperando por alguma coisa. Então esse é um trabalho que eu faço também de coach, de mentoring, e explicar para esse colega, olha, você vai produzir melhor, trabalhar menos, você vai se cansar menos. E a partir daí, um ou outro colega que acaba tendo um pouco mais de influência sobre esse colaborador, ele também puxa ele para o time, e você acaba conquistando essas pessoas nesse sentido. Eu encontro bastante essa situação. Quem está na zona de conforto, ou aquele colega que sente o medo, assim como o Deming colocou no seu raciocínio, né? Você precisa eliminar o medo para que o colega possa entender que aquela melhoria vai trazer uma melhoria para ele também. Muito bem. Boa noite. Durante a palestra, você mostrou muitos desperdícios em estoque de matéria-prima e peças. Porém, como você avalia o estoque em grande quantidade de produto final? Ok, essa é uma pergunta interessante. Então vamos lá.
Existem alguns mecanismos dentro do Lean Manufacturing, dentro do processo de manufatura, né? Existe um termo popular e abrasileirado chamado de pulmão, ou então buffer. O que vem a ser? Ele é um mecanismo que você utiliza para que você não cause a quebra dentro do seu processo de produtivo por falta de matéria-prima e para evitar com que a empresa compre mais material e você tenha um estoque excessivo. Então, a ideia, quando você trabalha por produção em lotes e quando você muda o seu ciclo de produção de make to order para produção em lotes, você só vai produzir mesmo aquilo que está dentro da sua demanda. No final da palestra, onde eu apresentei ali alguns diagramas, né, eu faço um estudo de histórico de vendas, normalmente eu uso uma janela de 2 anos, um histórico da demanda que o mercado requer e procuro equalizar essas duas situações, aonde dentro do prazo de entrega que a empresa tem para poder concluir o processo e entregar aquele produto, hoje essa empresa atual ela consegue entregar com 1 semana de antecedência. Então, quer dizer, eu não gero estoque de produto final na fábrica, né? Hoje eu consegui mitigar isso. Então, eu utilizo de mecanismos através de um estudo de planejamento de produção, plano mestre de produção, aonde, dado o momento, quando o pedido adentra o comercial da empresa, então, automaticamente, eu já consigo personalizar o meu sistema de produção para atender o quanto antes. Como avaliar o gargalo de produção e solucionar o mesmo? Ok. A resposta para esse colega, ou para essa colega que fez essa pergunta, é através do mapeamento de fluxo-valor. Pesquisem isso no Google, procurem literaturas técnicas que falam a respeito disso também. É o mapeamento de fluxo-valor, é o VSM. É através dessa ferramenta bem elaborada que você consegue enxergar dentro desse cenário de desperdício quais são os gargalos, qual é a causa raiz que está ocasionando aquele problema. Mapeamento de fluxo-valor. Para atuar como engenheiro de processos Lean, quais são os cursos chaves para serem feitos? Ah, perfeito. Uma boa pergunta. Independente da formação do colega, como eu disse, né, eu sou engenheiro mecânico, mas pelo fato de trabalhar diretamente na linha de produção, eu também fui buscando especializações. Então, o que eu posso sugerir para esse colega? Hoje, existe cursos já de pós-graduação, né, se o colega ou a colega pesquisar, existe curso de pós-graduação na área já, Lean Manufacturing. Então, ele vai aprender a metodologia, né, teórica, quais são as ferramentas que ele deve utilizar para que ele possa se tornar um especialista Lean, né? Em contrapartida, uma outra ferramenta muito importante para o profissional dessa área são os treinamentos em Seis Sigma, que é uma metodologia que, integrada com o Lean Manufacturing, ela potencializa as ferramentas. Então, ele começa a buscar um estudo como White Belt, depois ele se torna um Yellow Belt, Green Belt, Black Belt e o último nível, o top, que é o Master Black Belt. Existem várias empresas que hoje ministram esses cursos, tanto em loco, como também em EAD, para que o colega possa se tornar um especialista em processos. Alessandro, também o pessoal que pediu para se você poderia deixar o contato. Claro, claro, perfeito. Sim. Deixa eu só... Eu vou novamente ali abrir. Está no meu primeiro slide. É esse. Está visualizando, Evandro? Sim.
Então, o contato está aqui, pessoal, ó. Meu celular, o WhatsApp, DDD 11 97069 3642, e o meu Instagram, amarlon70. Eu tenho várias publicações, várias informações, vários KPIs, eu falo muito sobre gestão da produção, de manufatura, então é bem interessante. Fiquem à vontade de me seguir e o que vocês precisarem, contem comigo. As perguntas foram essas, Alessandro. Então, Ok. nós chegamos ao fim da nossa terceira noite de palestras da semana acadêmica. Hoje com você, Alessandro, que eu tive, Ok. inclusive, a oportunidade de trabalhar junto, foi Sim, no ano passado. Então, eu gostaria de lhe agradecer por você ter aceitado esse convite, para mim foi um de prazer, Evandro. disponibilizar o seu tempo também, o seu conhecimento, para nos proporcionar essa palestra na noite de hoje. Então, muito Perfeito. obrigado, Alessandro, Eu que agradeço. e tenhamos todos uma boa noite. Ok, muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Foi uma honra poder trocar informações com vocês, ok? E precisando de mais alguma informação, sintam-se à vontade, vocês podem me contactar. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Com certeza. Boa noite. Obrigado. Tchau, Evandro. Obrigado.